Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 19 de dezembro de 2019, link na descrição do vídeo da matéria. Você que curte nosso canal também, na descrição do vídeo você pode nos dar aquela força, contribuindo com qualquer valor, nos ajudando, beleza? Gente, é o seguinte, Rodrigo Maia revela o seu caráter e ameaça o presidente da República. Caso o presidente não sancione o aumento do fundão, ele vai literalmente soltar pautas bombas. É isso mesmo. Ele vai soltar pautas bombas para ferrar com o governo Bolsonaro. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Eu achei legal também, foi o discurso dele sobre o Paulo Guedes e o negócio do ICMS, né? Enfim, ICMS. Quer dizer, eu achei muito legal, gente. Vamos ler para vocês aqui, ó. Maia descarta CPMF e sinaliza com pauta bomba caso Bolsonaro vete fundo eleitoral. Vocês estão entendendo? Caso Bolsonaro vete o fundo eleitoral, ele ameaça soltar a pauta bomba. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinalizou que a casa pode armar uma pauta bomba para o governo, caso o presidente Jair Bolsonaro vete o fundo eleitoral, como ameaçou. Maia citou a redução do preço do óleo diesel, o aumento do salário mínimo além da inflação e a anistia do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FURAL, como propostas que podem ser votadas pela Câmara caso Bolsonaro vete o fundão de 2 bilhões de reais que foi aprovado essa semana pelo Congresso. Aí você vai falar, mas o aumentar o salário acima da inflação não é bom? O negócio do FURAL também não é bom? Abaixar o diesel também não é bom? Seria bom se o Brasil tivesse condições de arcar com tudo isso daí. Caso Rodrigo Maia cumpra essa promessa, gente, isso vai literalmente ferrar com o Brasil. O que ele está tentando fazer é dizer o seguinte: olha, presidente, se o senhor não colaborar com nós vamos fazer algo aqui que vai levar ao seu impeachment. Ou seja, eles estão literalmente ditando de que forma o presidente tem que governar o Brasil. Bom, continuando. Deixa eu ver aqui. É um direito do presidente vetar o fundo eleitoral. Ele mandou a proposta com valor de 2 bilhões de reais. O Congresso aprovou o valor, ratificou a posição do presidente nesse tema. Se ele vai vetar sua própria proposta, é uma decisão dele, reclamou o Rodrigo Maia nesta quinta-feira, 19. O interessante desta história aqui, gente, é que o presidente tinha que mandar uma proposta. Era obrigado, fazia parte do trâmite do Congresso. Ele tinha que mandar uma proposta. Eles queriam 3 bilhões e 800. Bolsonaro não teve escolha, mandou lá uma de 2 bilhões. Era de 1 bilhão e 700, o valor que estava fixado. Ele aumentou 300 milhões e arredondou para 2 bilhões. Só que ele fez isso na intenção: eu mando porque tenho que mandar, mas quando voltar para mim eu veto. E aí agora o Maia tá jogando isso na cara. Agora, é bom primeiro o cara entender como funciona o mecanismo, para depois não dizer, o Bolsonaro mandou uma coisa e depois enganou nós. Não, o Bolsonaro tinha que mandar um valor. E ele mandou o valor de 2 bilhões, mas ele já mandou sabendo que ia ter que vetar. Afinal de contas, ele já tinha declarado que é contra isso daí, mas os caras pressionaram. E para vocês terem uma ideia, a malandragem é tanta que se eles não votassem até essa semana, né, esse dinheiro já não valia mais para as eleições de 2020. Então foi uma pressão que eles fizeram. Segundo ele, o Congresso tem um arsenal caso Bolsonaro vete os recursos para as campanhas eleitorais do próximo ano. Quer fazer um aceno popular? A Câmara tem um arsenal. Não é o que fizemos nos últimos anos? Se começar esse jogo de um querer vetar para deixar o desgaste para o outro, a gente vai gerar uma insegurança para a sociedade, ressaltou o presidente da Câmara, que falou sobre fundo eleitoral ao fazer um balanço sobre o ano durante café da manhã com jornalistas que cobrem a casa. O Congresso em Foco foi um dos convidados. Olha só, vocês estão vendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, se o senhor for pelo povo e não pela gente, nós ferra o senhor e ferra o povo. Olha o que ele fala aqui, ó. Vou repetir, ó. Cadê?
o Congresso tem um arsenal caso Bolsonaro vete os recursos para as campanhas. Aí ele diz o seguinte, ó, quer fazer um aceno popular? A Câmara tem um arsenal. Quer dizer, tá pronta para atacar o presidente. A gente vai gerar uma insegurança para a sociedade, ressaltou o presidente da Câmara. Você que votou em Rodrigo Maia, votou num cara com todo... eu não vou xingar, porque isso aqui, né, não vou xingar. Mas é um cara que está mais preocupado com quanto ele vai embolsar nas eleições do que com a vida do cidadão brasileiro. Vocês estão vendo, gente, que cara de pau, ele diz o seguinte, se o Bolsonaro atender o que o povo está pedindo, nós vamos literalmente ferrar ele e o povo. Continuando. Na avaliação de Maia, o eventual veto de Bolsonaro pode gerar um desgaste entre o executivo e o legislativo. Se começar este jogo de agente, em vez de priorizar nossa responsabilidade... Olha ele falando em responsabilidade. Que responsabilidade, cara pálida? Sim, né? Se começar este jogo de agente, em vez de priorizar nossa responsabilidade, priorizar a pressão de segmentos da sociedade, vamos ter uma insegurança na relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Quer dizer, o Bolsonaro não pode mais atender, né, os anseios da população. Já basta os partidos determinarem o que um deputado pode ou não votar, ou seja, não respeitam o eleitor. Se o deputado vota a favor do eleitor pelo que o eleitor quer, como aconteceu com o PDT, como aconteceu com o PSB, são expulsos. Mas tudo bem. Ministro da Economia. Agora vamos falar sobre a questão do CPMF, né? Que Paulo Guedes ele falou uma coisa, é que o camarada quer dar uma de bonzão diz outra. Ó, Ministro da Economia Paulo Guedes insiste em um novo imposto sobre transação financeira digital. Para Maia, proposta não passa no Congresso. Aqui pulando. Apesar desse episódio, Rodrigo Maia considera que a relação do governo com o Congresso melhorou segundo o semestre e hoje pode ser considerada boa. O Palácio passou a ser menos agressivo com o Parlamento. Passou a pedir ao invés de cobrar, avaliou. O presidente da Câmara também disse que não há possibilidade de o Congresso aprovar o imposto nos moldes da antiga CPMF. Cara, eles voltam nesse... Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a criação de um tributo sobre transações financeiras digitais. Eu achei interessante. A resposta da Câmara vai ser não. Imposto sobre movimentações financeiras com o nome que você queira dar, eu posso dar o nome que você quiser. Se quiser, a gente inventa. Apelida, declarou. Tem mais coisas aqui na matéria, gente, mas vai passar a transcrição da matéria, da entrevista. Eu não vou ler para não ficar repetitivo. Mas eu achei interessante. Perdão. 2 pontos. Primeiro, a ameaça dele em cima do presidente. O Brasil inteiro, ninguém é favorável a essa porcaria de fundo eleitoral. Mas o único jeito deles obterem isso é dessa forma. Vejam só, Bolsonaro vai ser obrigado a vetar, a sancionar essa lei pelo seguinte. Porque se ele vetar, gente, o Congresso tem o poder de fazer o presidente cometer crime de responsabilidade fiscal. Baixando o diesel, aumentando o salário mínimo além da inflação e aquele negócio do fundo rural, isso vai gerar uma despesa enorme. Isso vai fazer com que o presidente seja obrigado a pedalar. E aí vem o impeachment. É o golpe armado dessa turma para pressionar o presidente. Por isso que eu falo para vocês, 2 coisas é importante entender. Primeiro, veja como não depende do presidente da República a questão do diesel. Ó, eles vão fazer, é eles aqui, não é o presidente. Né? Baixar o preço do diesel, eles, certo? Como forma de pressionar o governo, porque eles sabem que se baixar o preço do diesel, eles ferram com o governo na atual política econômica que nós temos. Aumentar o salário, ele sabe que vai ferrar, isso vai gerar uma bola de neve no governo, que não tem tamanho. Né? Nós ainda nem começamos a nos recuperar direito e já querem afundar o Brasil. O segundo ponto, Paulo Guedes, na questão da CPMS, ele falou o seguinte, falou, ó,
Se o Brasil não quer, a gente não faz. Ele falou, ele tocou no assunto, a ideia veio, tal, tudo. Mas ele deixou claro que se não, né, o presidente já disse, não vai haver. Agora, o Maia toca no assunto como se o Paulo Guedes estivesse pressionando lá para sair essa votação, para aprovar a CPMF. Vocês viram que já teve gente que já foi demitida pelo Bolsonaro por forçar essa barra da CPMF. Eu tenho certeza que o Guedes não vai cometer essa besteira. E eu prestei atenção numa coisa. Tudo agora que o governo está falando e se gera um imposto daqui, eles estão querendo encaixar como se for, aí eles não concordam, eles atribuem como se fosse uma CPMF. Para dar para a população que não tem ainda um conhecimento de como funciona a coisa, pense que aquilo realmente é uma CPMF. E aí vai contra o Paulo Guedes. Ele está fazendo uma jogadinha aqui capciosa. Você vê que engraçado, gente? É o Brasil inteiro dizendo não ao fundo partidário. O cara tá dizendo que não é pro presidente fazer aceno popular, nem atender a segmentos da população. Agora esse cara foi eleito por quem? É por isso que eu falo, Brasil, temos que aprender a votar já. Não adianta colocar um presidente da República honesto com um bando de picareta no Congresso. Depois pergunta, por que Bolsonaro não faz nada? Tá aqui, gente, a explicação por que Bolsonaro não consegue trabalhar. O cara quer, mas como? Como é que o cara trabalha desse jeito? Com um monte de pedra de tropeço dentro da Câmara. Pra ferrar. E pra vocês verem como eles não estão nem aí com o Brasil, ele mesmo fala que vai criar um caos social caso Bolsonaro vete os 2 bilhões de reais. O aumento para 2 bilhões de reais, ele vai criar um caos proposital, premeditado. É tipo assim, ou nos dá os 2 bilhões, ou foda-se a sociedade brasileira. Eu vou até parar por aqui, porque eu já estou começando a ficar até... Sabe, é inacreditável como a gente elege pessoas que só nos ferra. Partido do DEM. Tá entrando na minha lista, porque lá tinha gente ainda que eu botava fé, mas eu tô começando a achar que a coisa vai mais além. Partido do Democratas, tá naquela minha listinha da dúvida. Eu tô vendo se escapa um lá dentro. Agora, pelo exemplo do senhor Rodrigo Maia, gente, pelo amor de Deus, vamos aprender a votar. Fui.